Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 21, da parte final do capítulo 21 do Evangelho segundo Mateus, e agora, então, nós teremos uma apresentação desse tema, que será feito pelo José Luiz. Então, vamos lá. Fique aqui. Compartilhou? Sim, pode falar. E como você passa depois os slides? Isso. Tá. Nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, parábola dos dois filhos. A parábola dos dois filhos explica a questão da semana passada sobre a autoridade de João Batista. Os filhos representam dois tipos de pessoas. A primeira é aquela que se arrepende por intermédio da pregação de João, e a segunda é a que não se arrepende, a dos líderes de Israel que recusam a mensagem de João, mesmo até quando os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. A seguir o caminho da justiça mostrado por João, os então pecadores faziam a vontade do Pai. Por que Jesus reprova tanto os líderes de Israel, os sacerdotes e os anciãos? Onde foi que eles erraram? Exatamente na incoerência entre o falar e o fazer. E Jesus mostra isso claramente nesta parábola. Nela, para ambos os filhos, o pai pede cordialmente que trabalhem na vinha. O primeiro se prontifica imediatamente. Sim, Senhor, mas não move uma palha. O segundo está decidido. Não quero, mas pensa melhor e aparece lá para trabalhar. No primeiro filho, as palavras são boas e gentis, mas falta a sua realização. No segundo, as palavras até parecem brutas, mas a ação é boa. As palavras por si só não salvam, é preciso praticá-las. O próprio Jesus já havia alertado. Não quem me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Já o exemplo do segundo filho é autêntico. Ele cumpre a vontade do Pai não com palavras, mas com ações. Parábola dos agricultores perversos. A parábola dos agricultores perversos é uma alegoria, isto é, cada um de seus detalhes é importante e simbólico. O proprietário é Deus e a vinha é Jerusalém. Os agricultores são os líderes de Jerusalém, enquanto os empregados são os profetas do Antigo Testamento, perseguidos por alertarem Israel para seus pecados. O filho é Jesus, que será jogado para fora da vinha e crucificado fora da cidade. Por causa da perversão desses agricultores, Deus os irá matar, quando vier a exercer seu julgamento sobre Jerusalém em 70 depois de Cristo. Ele confiará o reino da nova aliança aos outros agricultores de sua igreja. Quem são os vinhateiros no dia de hoje? Estes vinhateiros somos nós, você, meu irmão, minha irmã, eu, a quem Jesus encarrega a missão de cuidar da vinha de Deus, seu Pai. No Antigo Testamento, no momento da colheita, em vez de apresentarem os frutos ao dono, que é Deus, eles quiseram apropriar-se deles e maltratar os profetas que lhes foram enviados. E hoje não acontece a mesma coisa? Não nos apropriamos da vida de outrem, ao invés de protegê-la e fazê-la crescer em estatura e graça, segundo o projeto do Criador? Não roubamos, traímos, mentimos e cometemos 1001 orgias? No Evangelho, Jesus fala-nos abertamente. O reino nos será tirado e entregue a outros, se não nos convertermos das nossas ambições,
orgulhos e vaidades. Se não abandonarmos a vida do pecado e não aprendermos a praticar a justiça e o bem. Na Escritura, uma referência ao Salmo 118, 22. A pedra rejeitada pelos arquitetos tornou-se a pedra angular. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Com frequência, a igreja é também chamada de construção de Deus. O próprio Senhor comparou-se à pedra que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. Sobre este fundamento, a igreja é construída pelos apóstolos e deles recebe a firmeza e coesão. Essa construção recebe vários nomes: casa de Deus, na qual habita sua família; morada de Deus no Espírito; tenda de Deus entre os homens e, principalmente, templo santo, que, representado pelos santuários de pedra, é louvado pelos santos padres e, não sem razão, comparado na liturgia com a cidade santa, a Nova Jerusalém. Nela, de fato, quais pedras vivas formamos nesta terra um templo espiritual. Estas duas sentenças se unificam do seguinte modo. Primeira sentença. Jesus afirma que ele, a pedra, foi enviada por Deus como feito do Senhor, apesar de sua rejeição por parte de Jerusalém, os construtores. A Escritura, portanto, prevê que o Messias, paradoxalmente, irá enfrentar a oposição dos líderes do seu próprio povo. Pelo contrário, os justos e os fiéis enxergam a ação admirável de Deus na obra de Jesus Cristo. O Salmo 118 é também citado como fundamento bíblico da justificação e da ressurreição de Jesus. Deus transferirá seu reino dos líderes da antiga aliança para os pastores da nova aliança. Segunda sentença. Com isto em mente, ele sabe que tem que a. Hierarquizar a igreja, b. Formar a fase de formação dos seus fiéis. O primeiro a ser feito é dar cabeça visível à igreja, e isso se realizará com o ato de indicar a Pedro como seu sucessor. Ele sabe que seu sacrifício está próximo. A. Hierarquizar a igreja. Pedro é investido como seu sucessor pelo próprio Cristo e é elevado a principal instrutor e governador do reino de Deus. Por meio dele, o céu governa a igreja na terra, e confirmado pelo próprio Pedro em Atos dos Apóstolos 15, 7. Quando Jesus disse, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, está realizando a sucessão da pedra angular, confirmada a Jesus por Deus. O Concílio Vaticano levanta 5 pontos para esta afirmação. Primeiro, o magistério construído sobre Pedro é instituído pelo próprio Jesus Cristo. Segundo, a Pedro é dada uma função singular, principal instrutor e governador, ou seja, possuidor da primazia jurídica da igreja. Terceiro, Pedro é a cabeça visível da igreja. Quarto, a autoridade dada a Pedro é passada aos seus sucessores. Quinto, através de Pedro, o próprio Cristo garante a preservação infalível do evangelho dentro da igreja. Formação da base dos fiéis, os 12 apóstolos. No segundo maior discurso de Jesus, narrado por Mateus, Jesus escolhe 12 apóstolos, lhes dá um sermão missionário e os manda aos vilarejos próximos de Galileia, encarregados de proclamar que o reino do céu está próximo.
No segundo maior discurso, ele confere aos 12 o mesmo poder de curar o exorcismo que ele mesmo já havia demonstrado no início do seu ministério. Jesus escolhe 12 patriarcas como os 12 filhos de Israel no Antigo Testamento, para levar sua missão adiante. Ao fazer isso, ele faz da igreja a Israel restaurada. O termo grego apóstolo significa aquele que é enviado e investido da autoridade de quem o enviou. E quem são os 12 apóstolos? Em Lucas 6, 13 a 16, vemos que, ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que foi traidor. E como os apóstolos foram investidos de autoridade, Jesus disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, estes lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, estes lhes serão retidos. Nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então agora, depois desta explicação, nós mais uma vez iremos para as salas simultâneas, onde daremos continuidade à meditação desse trecho do Evangelho. Agora, sempre lembrando, esta sala não é uma continuidade daquilo que se fez na sala anterior. Agora nós temos que mudar o foco, não mais debater o texto do Evangelho, mas trazer para a nossa própria vida, dizer o que significa na sua vida o que o Evangelho foi proclamado hoje. O que ele lhe propõe, o que ele faz com que você reflita na sua própria vida e que resposta, em forma de oração, você quer dar a Deus. Então, vamos lá por mais 30 minutinhos e depois voltamos para a sala principal. Até já, pessoal. Até já.